Boa tarde, ministro Gilmar. Professor Fernando, tudo bem? Tudo bem, é uma honra tê-lo aqui na nossa live, uma alegria muito grande e estamos com pessoas do país todo para ouvir Vossa Excelência e especialmente da região aqui de Araraquara, que tanto lhe respeita e que o senhor já esteve aqui várias vezes conosco. É verdade. Né? É verdade. Mas, ministro, eu queria primeiramente agradecer muito, então, essa disponibilidade. Eu imagino como está a agenda de Vossa Excelência, o STF tendo que resolver esses problemas de uma forma incomensurável, né, na nação. Eu queria lembrar a todos que o ministro tem graduação em Direito pela Universidade de Brasília, pós-graduação na Alemanha, tem títulos em todas as universidades do mundo e também fez um trabalho belíssimo que eu pude acompanhar, que me deu muita alegria, que foi o trabalho na Comissão de Veneza, né, ministro? Aquele trabalho lindo que os senhores fizeram para a democratização nos estados que estavam saindo de períodos ditatoriais. Então, e o ministro dispensa a apresentação. Eu queria agradecer muito a presença também aqui na nossa live do reitor da nossa Uniara, que tem muita admiração pelo ministro, pelo STF, por todo mundo, a equipe, os alunos nossos da Uniara, e o IDP, o Grupo de Estudos, o Direito em Tempo de Covid-19, foi o que fez, ministro, com que eu iniciasse as minhas lives. Coisa boa. Foi realmente inspirado no IDP. Eu não me conformo, toda tarde eles têm temas de forma extraordinária e Vossa Excelência está em vários deles, né? E eu queria agradecer de público o Vossa Excelência ter me convidado para aquele primeiro encontro, né? E de lá para cá eu não tenho parado. O IDP, nós temos que fazer uns convênios com a Uniara, não é? Pelo nosso mestrado também, porque o IDP tem produzido coisas extraordinárias para o país. Vamos sim. Também, ministro, a presença do presidente da OAB aqui de Araraquara, que está participando, o empresário Antônio Delisa Neto pelos empresários da cidade, junto com José Janone Júnior. Ministro, eu fiquei muito impressionado com aquele texto que Vossa Excelência me mandou, de Vossa Lavra, Interpretação Constitucional e Pensamentos de Possibilidades. Baseado na teoria do alemão Peter Haberle, essa teoria do pensamento do possível, como diz Vossa Excelência no artigo, como um instrumento de construção de soluções. Ele tem como base uma realidade e uma necessidade, como bem exposto por Vossa Excelência. E, ao final do artigo, Vossa Excelência demonstra que o STF já tem utilizado esse pensamento de possibilidades em diversos julgados, não é? Como uma importante forma de construção de soluções, especialmente, que me chamou a atenção, para casos em que valores constitucionais devem ser sopesados em situações extremas. Então, eu teria uma pergunta para iniciar a vossa exposição, e Vossa Excelência tem o tempo que desejar para expor. A minha pergunta, assim, não é bem com base nesses ensinamentos e no vosso artigo, eu pergunto se adotar esse pensamento de possibilidades, se trata de uma interpretação com referencial nas circunstâncias, como eu chamei aqui, até num artiguinho que eu escrevi. Ou seja, uma forma moderna de dar uma certa elasticidade às normas que validarão essa inovação de modo interpretativo, como, por exemplo, para validar restrições de direitos coletivos ou individuais, inclusive trabalhistas, ou até mesmo a mitigação de direitos adquiridos na busca da concreção do federalismo cooperativo estabelecido na Constituição do Brasil de 88, com base sempre nas circunstâncias reais do momento em que as normas foram consubstanciadas. Então, eu queria saber isso, se é uma forma realmente um pouco elástica e como diferenciar essa interpretação das possibilidades do que se tem denominado, muito erroneamente algumas vezes, como ativismo judicial, né? Quer do STJ, quer do próprio judiciário. Então, se Vossa Excelência pudesse já discorrer sobre esses temas, eu acho que seria um grande ganho para toda a nossa sociedade. Fernando, muito obrigado, primeiro, pela oportunidade que se me oferece de aqui falar
para esse público tão vasto aí de Araraquara e de todos aqueles que têm, de alguma forma, vinculações com a Uniara, cumprimentar o magnífico reitor, cumprimentar o presidente da Ordem dos Advogados de Araraquara, toda essa região extremamente progressista de São Paulo e do Brasil, e dizer que, de fato, as circunstâncias atuais estão a nos desafiar, porque mesmo um texto bastante analítico, como é o texto da Constituição de 1988, parece insuficiente para arrostar todos os desafios que aí estão colocados. Veja você que alguém já especulou, eu acho que no próprio âmbito do governo, sobre medidas excepcionais para lidar com a crise. E chegou-se a falar na adoção do estado de defesa ou do estado de sítio. E lá, creio que viram que também não haveria respostas para todos os desafios que estavam colocados, não é? Ali há algumas restrições a direitos, talvez a possibilidade de restrição à liberdade de reunião, mas uma série de questões não seriam resolvidas dessa forma. Então era preciso pensar alternativas para isso. Você colocou, então, o tema do direito do trabalho. E aqui talvez tenha sido o primeiro teste que se colocou para o tribunal, porque diante da exigência de que haja redução ou haja possibilidade de redução do salário com redução de jornada e também restrições outras aos direitos trabalhistas, se colocou a seguinte questão. E a autorização ou a participação dos sindicatos? Independentemente da burocratização, que poderia ser muito alargada aqui, a rigor, a reunião dos próprios sindicatos neste momento seria extremamente difícil de se fazer. Em alguns casos, talvez até impossível. Foi por isso que, aconselhado certamente por juristas e especialistas na área do direito do trabalho, o governo lançou mão daquela medida provisória e dispensou, nesses casos, da homologação ou referendo por parte dos sindicatos. O ministro Lewandowski ainda deu uma liminar, fazendo ressalvas. Depois dos embargos de declaração, ele fez novas ressalvas, dizendo que a autorização ou a participação do sindicato não precisaria ser naquele momento, mas poderia se dar a posteriori. Mas tudo medido e tudo sopesado, o tribunal acabou por seguir uma proposta do ministro Alexandre de Moraes, que mantinha o texto íntegro, entendendo que, nesse caso, considerando todas as peculiaridades e as circunstâncias, como você bem disse, não era possível deixar essa questão em aberto, produzindo uma insegurança jurídica. Por quê? Porque, muito provavelmente, considerando todas as dificuldades, e o ethos dessa medida provisória era, entre outros, manter o emprego dessas pessoas, que é uma questão muito delicada neste momento. Sopesando as dificuldades, sabedor o empresário de que lá na frente ele teria um encontro com o sindicato que poderia trazer exigências adicionais, muito provavelmente ele optasse por demitir essas pessoas agora. Então o ministro Alexandre fez essa ponderação. Vamos manter a medida provisória tal como está e afastar essa exigência considerando a excepcionalidade em que nos encontramos. Então, esse é um caso bastante interessante em que aparentemente pode ter havido restrição a direitos. Nesse caso, não houve a participação direta de sindicatos. É claro que o empregado não estará impedido de se aconselhar com o seu sindicato, ou mesmo formas que nós estamos utilizando, virtuais, de aconselhamento, de participação, né, de reuniões mais amplas virtuais
para essa finalidade. Mas o objeto específico foi atendido e foi afastada essa exigência que está, como nós sabemos, no texto constitucional e que excepcionaliza, permite que direitos sejam reduzidos de forma negociada. Aqui a negociação se fez de forma direta entre empregado e empregador, sem a assistência de sindicatos. Então este me parece um exemplo e, em princípio, parece que todos entendem que atende ao princípio de justiça material, atende ao princípio de justeza também do princípio da proporcionalidade. Então, essa é uma visão interessante. Isto no âmbito dos direitos. Um outro exemplo, que também é bastante interessante, e que foi provocado, inclusive, por iniciativa do governo, o governo provocou o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo deixasse em vigor as medidas provisórias até que houvesse a oportunidade de o Congresso deliberar tranquilamente, com todos os ritos e formas. E o Supremo disse não. Disse, o Congresso já está se reunindo virtualmente. Veja que foi um passo importante essa reunião do Congresso Nacional. Manter o Congresso aberto e mantê-lo funcionando pela via virtual, né, com os votos e tudo mais. Mas, como você sabe, o parágrafo 9º do artigo 62 da Constituição, que exige que haja uma comissão mista para apreciar as medidas provisórias. Uma comissão de Câmara e Senado. E até aqui nós não conseguimos chegar com a tecnologia. Nós não conseguimos, de fato, avançar, porque havia dificuldades de fazer essas reuniões dessa forma. E o que aconteceu, então? Nós conseguimos, a partir dessa deliberação proposta pelo ministro Alexandre, entendeu-se que o relator poderia apresentar as emendas não na comissão mista, essa comissão bicameral, mas apresentar no próprio plenário que funciona virtualmente, reunir as emendas. Dispensou-se, portanto, a formalidade do parágrafo 9º do artigo 62 da Constituição e viabilizou-se o funcionamento do Congresso Nacional nas medidas provisórias, que são extremamente importantes neste momento. Veja que o governo está legislando e falando, regulando nossa vida toda via medidas provisórias. Então, se deu consequência e sequência a isto a partir daquilo que a gente tem chamado de um pensamento de possibilidades. Por quê? Porque não era dado, por mais que tenha sido previdente o Constituinte de 88 e pensou, como nós sabemos, as medidas provisórias para dar funcionalidade ao governo em caso de emergência, de urgência, ninguém poderia imaginar que nós chegaríamos a essa situação, não é, de impedimento de um funcionamento normal do Congresso Nacional, em que as reuniões do próprio Congresso Nacional pudessem se transformar em fonte de contágio, como é o caso, não é? Portanto, é uma situação muito peculiar e por isso se deu essa solução. É curioso, Fernando, que essa solução que se adotou, de alguma forma, ela tinha sido eliminada na prática do Congresso desde a emenda 32. Foi num voto, você vai se lembrar, do ministro Fux, é um caso do ministro Fux, em que, de fato, se disse, não, isso está errado, o Congresso tem que aplicar o parágrafo 9º do artigo 32. E aí houve até aquele dilema, e as medidas que foram aprovadas sem essa observância? E o Supremo, então, disse, não, essas medidas ficam assim. Para o futuro, se aplica o parágrafo 9º, portanto, se passou a exigir a comissão mista, né, interpartidária e também bicameral para fazer o ajuste. Portanto, o parágrafo 9º tem que ser aplicado.
E agora, as circunstâncias da vida nos levam a dizer, enquanto estivermos sob esse estágio de pandemia, não se aplica o parágrafo 9º ou se aplica condicionadamente. Quer dizer, o relator vai reunir as emendas, não é, e fazê-las apreciar no plenário. Portanto, aqui nós estamos diante não de uma questão de limitação de direitos, mas de funcionalidade do próprio Estado. Eu dou esses exemplos naquele artigo que você já referiu, mostrando que pode ocorrer uma situação de disfuncionalidade. No exemplo que eu dava, na Primeira Guerra Mundial, era uma situação tal que ocorrera na Bélgica, em que o rei passara a regular a vida na Bélgica, a partir do Havre, na França, ele regulava a vida por decretos que não eram apreciados pelo Congresso, pelo Parlamento, porque ele não tinha condições de funcionar num estado de guerra. E então a Corte de Cassação belga veio e disse: esses decretos são válidos, eles foram aplicados, mas eles não poderiam ter sido aprovados a tempo pelo Parlamento, porque o Parlamento não estava em funcionamento naquele momento. Por isso que eu tenho chamado a atenção que, de alguma forma, isso que você chamou de interpretação marcada por circunstâncias, identifica, no fundo, uma lacuna no texto constitucional. É como se houvesse a falta de uma norma que previsse a situação de excepcionalidade. Não é? Por mais que nós façamos todos os esforços e o Constituinte faça esse esforço, acabamos por não ter essa capacidade de prever. Aí vem em nosso socorro o próprio professor Conrad Hesse, que diz que o texto constitucional, por mais completo que ele seja, ele é um texto incompleto. Não é? Ele ele precisa ser construído, na verdade, na interpretação do dia a dia. E uma situação como esta nos coloca sob um grande teste. É claro que nós não devemos invocar qualquer situação excepcional para flexibilizarmos a aplicação do texto constitucional. Não é? Não devemos fazer isto. Devemos ter toda a cautela, inclusive para imaginar, tanto quanto possível, que o Constituinte adotaria essa norma se estivesse diante de uma situação e conseguisse prever aquela situação. Nós não podemos fugir do sistema constitucional. Veja que a opção que o ministro Alexandre adotou, neste caso das medidas provisórias, foi muito mais condizente com a nossa realidade institucional do que aquela que pedira o governo. O governo pretendia editar as medidas provisórias, mas alargar o prazo para que elas não fossem apreciadas até que se restaurasse o estado de normalidade. O ministro Alexandre disse: não, vamos sim flexibilizar o rito de apreciação das medidas provisórias, mas as medidas provisórias elas continuarão sendo apreciadas. Portanto, fortaleceu o sistema de controle democrático. O Congresso continua a apreciar as medidas provisórias, que tem prazo, inclusive, para o seu vencimento. Ela pode ser prorrogada uma só vez, mas o governo tem que se articular para que o Congresso as vote dentro do prazo estabelecido. Portanto, veja que foi uma interpretação condizente com os marcos da institucionalidade e com os marcos constitucionais. Mas é inegável que nós estamos diante de uma quadra de excepcionalidade. Uma terceira questão que nós poderíamos suscitar aqui seria aquela interpretação que o ministro Alexandre acabou por emprestar no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque aqui, veja, o governo estava de mãos atadas e com uma insegurança muito grande
Você sabe que a burocracia se preocupa muito em tomar decisões que depois vão gerar responsabilidade, inclusive de caráter pessoal, penal, patrimonial e tudo mais. Quer dizer, diante da lei de responsabilidade fiscal, eventual violação pode constituir até crime, configurar até crime. Mas como observar todos esses ritos nesse contexto? E o governo pediu, então, que houvesse interpretação restritiva em relação a esses dispositivos. E isso foi feito. E agora, mais recentemente, conseguiu-se, e louve-se o Congresso Nacional, por isso, conseguiu-se fazer aquilo que estão chamando que chamaram de uma PEC do orçamento de guerra. Porque, de fato, é como se nós estivéssemos sob um estado de guerra. Mas, antes disso, o ministro Alexandre já tinha concedido, salvo engano, esta semana a matéria irá a referendo no plenário do Supremo, mas o ministro Alexandre já tinha concedido a liminar porque era necessário que o governo continuasse a funcionar num estágio grave de calamidade pública e, portanto, fez restrições cabíveis aí na aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, nós estamos diante de inúmeros desafios e precisamos responder com essa interpretação criativa. Os nossos irmãos portugueses, como você bem sabe, estudam essa questão num ambiente, num título que eles chamam a jurisprudência da crise, que de 2008 a 2010, a crise financeira que abalou o mundo e afetou brutalmente Portugal, uma crise grave, e Portugal teve que reduzir salários de funcionários públicos, inclusive dos seus magistrados, que têm a garantia da irredutibilidade, enfrentou uma série de crises e adotou medidas que, de certa forma, não encontravam abrigo direto no texto constitucional. E lá se falou que havia uma cláusula invisível no texto constitucional, que é o chamado estado de exceção financeira. Portanto, uma situação excepcional que leva o Estado a uma situação de iliquidez, de incapacidade de pagamento e que, portanto, justifica medidas excepcionais. Isso é chamado na jurisprudência, na doutrina portuguesa, em relação ao Tribunal Constitucional, como a jurisprudência da crise, que é como se identificasse uma norma constitucional não escrita que comataria a lacuna e que autorizaria medidas legislativas restritivas nesse quadro de grave crise, no caso grave de crise financeira. Ministro, essa questão muito bem explicada, eu só queria, eu tenho tido uma crítica muito grande, porque eu tenho defendido esse pensamento em vários fóruns, tenho tido uma crítica muito grande que eu não estou separando exatamente essa interpretação com base nas possibilidades da questão ou das circunstâncias, como eu chamei, né, lendo o vosso artigo, do ativismo judicial. Porque o ativismo judicial, nós fizemos uma live agora com o doutor Ives Gandra, depois da live eu falei bastante com ele, ele mandou um forte abraço para o senhor, porque eu falei que hoje nós... meu amigo querido, eu fiquei muito feliz que ele superou todas essas dificuldades que enfrentou nessa quadra de crise, né? Quer dizer, acabou enfrentando inclusive o coronavírus no hospital. É verdade. E ele também estava criticando muito a questão do ativismo judicial. Então, alguns professores têm me dito que alargar demais essa questão da interpretação das circunstâncias ou a interpretação de possibilidades pode legitimar um certo ativismo judicial onde não poderia o judiciário alargar, por exemplo, tomar uma decisão que comportaria o legislativo, né? Onde é a linha divisória do que deixa de ser a interpretação por possibilidades para um ativismo indevido, que nós nunca defendemos?
Eu tenho a impressão que aqui a gente tem que ter cuidado. Eu acho que ninguém tem dúvida, nos exemplos que nós demos aqui, que Claro. estamos diante de uma situação realmente excepcional. Até porque a outra alternativa seria, de fato, ter enfrentamentos de situações, ou agravar a situação, naquele caso, por exemplo, do emprego ou desemprego das pessoas, né? Ou produzir uma situação tal de colapso nas ações do Estado. Você se lembra que, quando se resolveu essa questão da lei de responsabilidade fiscal, começou-se a discutir no Congresso Nacional, justiça se faça ao Congresso Nacional, discutiu com uma agilidade enorme, considerando todas as dificuldades, aquela emenda constitucional do orçamento de guerra. Mas, num dado momento, em função da reação de alguns funcionários e altos funcionários do governo, o ministro Paulo Guedes disse: eu não vou pagar os R$ 600, aquela ajuda para essas pessoas que ficaram sem nada e que já recebem a ajuda, a Bolsa Família e tudo mais, e muitos que ficaram sem nenhum ganho, não é? Ele disse: não vou pagar enquanto não houver uma emenda constitucional. E eu até brinquei no Twitter dizendo: não, pague logo, porque com a liminar do ministro Alexandre, isso estava autorizado. Mas veja o quadro de insegurança jurídica. Imagine que o governo levasse mais 2 ou 3 semanas, tivesse que esperar a PEC do orçamento de guerra. Seria um caos, não é? Daqui a pouco nós teríamos um quadro de convulsão social por conta desse déficit. Então veja que nesses casos, eu acho que todos nós estamos convictos de que o tribunal agiu considerando os marcos institucionais traçados e, para usar um pouco algo imagético, imaginou-se redigindo um texto que o Constituinte teria escrito considerando as excepcionalidades. Outra coisa, e aí é o intervencionismo que muitas vezes o tribunal faz a partir, talvez, de um certo voluntarismo político. A isso vamos chamar, de fato, de ativismo. Não é? Queremos fazer reparos e tal, queremos fazer reforma política, e aí vem a discussão: isto não é da competência do tribunal. Não é certo ou errado, o Congresso Nacional é que tem competência para isto, e é preciso que haja movimentos para que o Congresso Nacional se mobilize nesse sentido. Em suma, a mim me parece que nós temos que separar as situações para não timbrarmos aqui de um ativismo. E se tratar, se alguém... Porque também o conceito, como você sabe, eu não vou ter tempo para explanar sobre o ativismo agora, mas o conceito de ativismo é um conceito muito amplo, né? O Jorge Zabud, que escreveu uma obra fantástica sobre o processo constitucional, ele fala desse ativismo e brinca, diz: não tem ativismo do bem, não é? Mas eu brincaria com ele dizendo assim: se nós estivéssemos diante de um exemplo de ativismo aqui, no pensamento de possibilidades, nós teríamos que dizer que é um ativismo do bem, né? É uma atitude proativa, digamos assim, para não usarmos a expressão ativista, mas limitado a esse quadro e para viabilizar a própria aplicação da Constituição. Nesse sentido, o melhor exemplo, me parece, ser esse da medida provisória. Porque, veja, o pedido que se fizera ao Supremo era para que o Supremo, de alguma forma, nulificasse aquela cláusula quanto à aprovação pelo Congresso Nacional. Deixasse o Poder Executivo legislar livremente até que a normalidade fosse restaurada. A resposta dada pelo ministro Alexandre é outra. O Congresso continua a deliberar. Portanto, a legitimação democrática aqui cresce, não é? E foi a consideração que se fez. Ministro, o presidente da OAB, ele faz uma das perguntas, doutor Tiago Romano,
Se essas, por exemplo, essas interpretações, essas novidades, vamos chamar assim, então elas não vão ser uma jurisprudência para o sempre, como Vossa Excelência está dizendo. Ela vai ficar circunscrita a uma jurisprudência de momentos de crise, não é? Depois, quando não existir essa crise, não vale mais, não é um precedente do Supremo que nós vamos utilizar a vida inteira, né? Com certeza, eu acho até que nós podemos começar um pouco mimetizando os nossos irmãos, co-irmãos portugueses, a dizer que nós estamos produzindo uma jurisprudência da nossa crise. Não é? Essa crise que, como eu disse, é econômica, não é um pouco política, e é a crise também da pandemia. Né? Então, é essa jurisprudência que nós estamos... E é muito importante que nós entendamos que nós podemos estar fugindo de uma aplicação literal do texto constitucional, mas nós estamos aplicando a Constituição no seu espírito, né? Quer dizer, mantendo o controle de constitucionalidade, mantendo o sistema de responsabilidade, mantendo o Congresso ativo, funcional, né, e funcionando, né, valorizando, portanto, o sistema de tripartição dos poderes. Então é importante perceber-se isso. E valorizando, apreendendo valores muito relevantes do sistema que está posto, né? No caso, por exemplo, a preservação do emprego. Porque a outra opção, e todos sabemos bem, diante de uma complexidade para o sistema empresarial, que já está enfrentando enormes dificuldades, eles simplesmente diriam, bom, é mais fácil demitir o empregado, rescindir o seu contrato, do que tentar preservar. Isso teria consequências gravíssimas. Logo no início, eu recebi as notícias que o ministro Ives Gandra Filho me mandou, 3 milhões de acordos foram feitos diretamente. Veja, assim, logo na semana do lançamento da medida provisória. Isso é um valor enorme. Por quê? Preservou o emprego. Né? Seja a suspensão do contrato, seja a redução da jornada com a redução de salário, preservou o emprego. No momento, veja, em que os Estados Unidos estão atingindo aí 20% de desemprego. Veja, isso é uma enormidade. Isso nos custa muito também. Então nesse sentido, a ponderação que se fez me pareceu de boa qualidade e totalmente explicável e justificável. Ministro, entrando nesse tema, evidentemente sem entrar no mérito daquela liminar, mas trouxe muita insegurança jurídica, porque aquela liminar praticamente anulava o dia a dia. Nós que lutamos com os sindicatos, era impossível fazer essa monstruosidade de acordos e com os sindicatos, né? E eu verifiquei que a decisão monocrática ela foi no dia 6/4, de 6 de abril. O plenário, imediatamente, no dia 17, portanto, com apenas 11 dias, já deliberou sim ou não, etc. Claro que deliberou pelo não, né, alterando aquela decisão, o que restabeleceu, sob certo sentido, a segurança para todos os que tinham feito aquele acordo, né? E eu tenho notado muita questão, até tem ministros do Supremo pedindo ao presidente Toffoli que altere esse sistema de revisão das decisões monocráticas, mais ou menos isso eu estou fazendo de forma didática, porque realmente o tribunal sofre muito desgaste com as monocráticas, porque às vezes outros ministros dizem, eu não daria, né? Quer dizer, então foi uma sorte ter caído com esse, quer dizer, ou azar, não é verdade? Então, como que o tribunal pode, nessas questões de maior magnitude, e mesmo que envolva, às vezes, questões criminais e tal, melhorar esse sistema das monocráticas irem imediatamente, ou de alguma forma um pouco mais rápida para o plenário, né? Está sendo pensado isso, ministro? Eu tenho a impressão, você que acompanha há muitos anos o Supremo Tribunal Federal, eu tenho a impressão de que nós podemos melhorar muito isto e reduzir bastante, especialmente nos processos de caráter objetivo, nós podemos reduzir essas liminares monocráticas, porque devemos levar logo ao plenário. Ou ao plenário virtual, não é, que já existe,
ou ao plenário físico. Né? A lei, como você sabe, tanto a lei 9868 como a lei 9882, portanto estou falando de ADIM, ADC, ADO e ADPF, as leis já exigem isso. Né? Ou que haja a decisão no plenário, ou que haja a decisão com referendo no plenário de forma imediata. Portanto, não há dúvida em relação a isso. O que aconteceu foi que, com a dificuldade de julgar isso no plenário, nós passamos a desenvolver um costume contra a legem, não é? E inicialmente demorava-se, depois não se levava mais, e produzimos esse quadro, que não é bom, não é? Que sugere uma anomia. Agora, com a funcionalidade que se dá ao plenário virtual, nós estamos tirando muitas questões que estavam no plenário físico para o plenário virtual. E certamente deveríamos priorizar essas medidas, não é? Essas medidas cautelares, colocando inclusive no plenário virtual, se houver pedido de destaque ou vista, vai para o plenário físico. Mas, em suma, nós temos que dar agilidade e resolver essa questão. Essa é uma crítica que se faz e que é devida ao tribunal. Entende-se o que se desenvolveu, né, em função das limitações. Nós chegamos num momento que tínhamos mais de 1000 processos no plenário, portanto, no plenário físico, portanto, não tínhamos como dar prioridade, e a toda hora entra um tema urgente, né, que você sabe, acompanhando como advogado as questões aqui no Supremo Tribunal Federal, os advogados vêm para cá e não sabem se aquilo será julgado de fato naquele dia, né, em função dessas excepcionalidades, e acho que nesse sentido temos que melhorar e precisamos melhorar mesmo. O ministro, o presidente do sindicato aqui do comércio, as lideranças empresariais, Vossa Excelência sabe, fez referências a isso, né, estão desesperados, principalmente na questão do comércio. E essa questão do federalismo, que o Supremo está moldando para esse momento de crise, nós tivemos agora 5.000 e tantos legisladores, né, depois os governadores, um choque entre legislação daqui para acolá. Eu observei com muita atenção, a decisão do Supremo agora, que diz que os prefeitos têm autonomia, mas não podem exacerbar dessa autonomia, evidentemente, tem que guardar, e pede muito rigor com base no sentido de ter relatórios, laudos, médicos, etc., para eventualmente abrir sua economia. E aqui em São Paulo nós temos enfrentado um problema, e não vou entrar de nenhuma forma no mérito da razão ou não razão, mas alguns prefeitos, com base nos seus laudos, têm entendido que podem abrir alguns comércios, boa parte do comércio, com segurança. Do mesmo jeito que se pode ir num supermercado, por que não se pode ir numa loja de brinquedos ou não se pode ir em outra loja, né? Com a mesma segurança do supermercado. Alguns prefeitos têm esses laudos seus. E o governador impede. Ele diz que não, porque ele quer a mesma norma para os 600 municípios de São Paulo. Então, este choque, alguns membros do Ministério Público dizem que o Supremo validou a norma do governador e não a norma do prefeito, que, com base nos relatórios de saúde, quer abrir. Como vai ficar esse choque, ministro? Como agir? O Supremo já tem uma decisão um pouco mais formada sobre isso ou ainda não? Não, acho que não. Aqui, como você sabe, Fernando, nós temos uma imensa dificuldade que o texto constitucional nos colocou. Por quê? Primeiro, ele criou e fez um experimentalismo institucional muito avançado ao criar o SUS, né, esse modelo tripartite, né, em que a União, Estados e municípios participam do SUS. E o SUS precisa ser bem reconhecido, é o nosso grande ativo nesse sistema. E, ao mesmo tempo, legislou e disse que União, Estados e municípios podem legislar sobre a proteção da saúde. Então, isso é bem claro, né? É competência comum, não é? E o município, inclusive, pode legislar sobre isso. E na vida real, nós sabemos, 94%, 93%, 94% dos atendimentos sanitários, hospitalares, de saúde,
eles são feitos por repartições dos estados e municípios. Portanto, nós estamos falando de um número grande de atendimentos que é feito pelo estado e município. Portanto, os hospitais estão no âmbito, são gerenciados pelos estados ou pelos municípios. Então, isso permite e justifica que se reconheça essa competência, não é, para que estados e municípios deliberem sobre essa temática. Por outro lado, vem a questão do transporte, do tráfico de víveres, de bens. Se os municípios assumirem um papel de verdadeiros feudos, condados e tal, eles daqui a pouco estarão bloqueando o transporte de víveres destinados a outras localidades, ou transportes de produtos essenciais, gasolina, combustível, alimentação, em suma. Então é preciso ter aí uma equação que o tribunal tentou fazer numa interpretação conforme. Eu tenho a impressão de que o desejável aqui é que, assim como nós falamos de um federalismo cooperativo, em que houvesse a participação da União de Estados e Municípios, que também no âmbito estadual houvesse essa colocação. Porque, de fato, a doença anda. Essa é a tragédia. Não é? Quer dizer, nós estamos vendo, ela veio da China e nos pegou aqui. Não é? Então, os locais que eram mais bem servidos de transporte aéreo, por exemplo, Fortaleza, né, ou São Paulo, não é? Para ficarmos em dois exemplos, né, são os que mais sofrem agora com a contaminação. Né? Fortaleza, graças ao turismo e um bem-sucedido plano de abertura, tinha 24 voos semanais. E é a cidade no Nordeste que está padecendo mais fortemente com essa crise da Covid-19. Então nós temos que ter cuidado, porque se a doença vai para o interior, nós ainda podemos ter uma situação, não é o caso de Araraquara, certamente, mas se for lá para a minha Diamantino, que tem 25, 30 mil habitantes, não haverá UTI, não é? E as pessoas estarão realmente muito sacrificadas. Então nós temos que ter aí uma equação, e acho que de fato tem que se discutir progressivamente o que é possível fazer, não é? Porque também todas as pessoas que estão preocupadas têm que reparar que nós estamos lidando com uma pandemia cuja dimensão, cujo conhecimento a gente ainda não tem de maneira ideal. Veja que a Alemanha começou um processo de abertura e já se assusta e diz já está havendo mais contaminação, não é? Essa história de que teria uma nova onda em Wuhan, em Seul, quer dizer, tudo isso assusta, né? Então nós devemos nos pautar pelo princípio da precaução, da cautela, não é? E de fato evitarmos que haja um contágio maior. Nós estamos com um índice, um percentual de contágio muito alto, não é? Batemos ontem mais de 11 mil pessoas já mortas, né? Inúmeras pessoas hospitalizadas. Os hospitais estão, a rede hospitalar pública e privada está ficando sobrecarregada, né? Então nós temos que estar muito atentos a isso, mas a recomendação que eu daria é que de fato se abrissem diálogos e conversas para que se praticasse também esse chamado federalismo cooperativo no âmbito estadual, quer dizer, entre o poder central do Estado e os municípios. Muito bem lembrado. Ministro, nós estamos caminhando para o nosso final. Eu queria dizer a Vossa Excelência que nós temos agora um mestrado profissional em Direito aqui, toda a sua pesquisa é baseada na extrajudicialização de conflitos. E o mestrado, depois de uma intervenção minha, a partir do texto de Vossa Excelência,
eles estão preparando, o mestrado, os professores estão preparando um projeto para utilizar esses sejusques, as universidades, tal, para evitarmos a questão das recuperações judiciais que o Estado não vai, o judiciário não vai ter condição. Então, tão logo esteja pronto esse projeto, esta semana ainda, eu queria saber se nós poderíamos enviar ao vosso gabinete para que Vossa Excelência pudesse dar o devido encaminhamento, porque me parece que vai surgir coisas muito interessantes. Como o ministro da Saúde fez lá para os estudantes de medicina, nós queremos fazer também, aproveitando os estudantes e a conciliação e mediação prévia. Então, não se pode ir ao judiciário sem ter passado por isso. Mas nós temos que dar estrutura, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo fez um provimento muito interessante para a negociação de contrato, mas tem que passar pelo juiz, e o juiz tem que marcar a primeira audiência, não vai resolver muito, não é? Nós queremos que não passe ainda pelo judiciário. Então, eu gostaria de mandar a Vossa Excelência, depois, se Vossa Excelência puder, por favor, nos ajudar no encaminhamento, caso aprove esta medida. Também eu queria lembrar que nós vamos ter a próxima live nossa, no dia, agora na quinta-feira, com um velho conhecido do senhor também, o advogado Dr. Antônio Carlos Rodrigues Amaral, que vai fazer. Sim, claro. Ele vai fazer lá dos Estados Unidos e vai trabalhar um pouco conosco a questão da renegociação dos contratos e os litígios com base nessas experiências internacionais, como aquele curso que Vossa Excelência me convidou, que foi extraordinário, que tinha advogado de Hong Kong, de Nova York, né? Aquilo foi muito profundo. E eu, para terminar, eu queria deixar para as considerações finais de Vossa Excelência, mas com uma pergunta que o professor Sérgio Médici, do nosso mestrado, faz, Sérgio Oliveira Médici, e que eu me lembrei muito de uma das vossas conferências que eu vi, que Vossa Excelência disse uma coisa muito interessante, que um dos legados do coronavírus, um dos grandes legados, é uma coisa que era impensável até então, foi a falta de infraestrutura para o nosso povo, né? Principalmente saneamento básico, e que isso aprofundou muito essas condições realmente de não conseguirmos, inclusive, resolver os problemas de saúde, porque se não tem esgoto, não tem água, não tem não sei o que, quer dizer, é um país do caos para as populações mais simples, mais pobres, né? E o professor Médici pergunta se essa crise, com tudo isso, ela vai acentuar essa desigualdade social no Brasil, ou, aí já é pergunta minha, não do professor Médici, é dele para aqui, se com base naquelas referências que Vossa Excelência havia colocado, se nós podemos ter isso como legado para pelo menos melhorar essa infraestrutura e diminuir essa desigualdade de acesso à saúde à população brasileira. Eu tenho a impressão, eu tenho falado em todas as oportunidades, que essa crise traz uma série de infelicidades. Com certeza afeta a todos, não é? Todos que temos hoje doentes, ou amigos que já sucumbiram, que morreram e tal, estamos de alguma forma afetados por essa crise. E ela é muito limitadora em função da não ciência, da ignorância que nós temos em relação a muitos desses aspectos. E, de fato, como eu disse na minha preleção inicial, ela nos pegou, talvez, tivemos de alguma forma a sorte de termos um SUS. Isso é um ativo. Eu acho que fala bem do Constituinte de 1988, de tentar construir esse modelo de saúde universal. Acho que essa é uma fortaleza. Poderíamos estar, talvez, investindo mais no SUS, né? Termos melhores resultados. Mas isso chama atenção para a necessidade de fortalecermos o SUS. Mas aí eu vou àquele outro exemplo que eu dei dos R$600 e da distribuição daqueles recursos. Veja que a própria Caixa Econômica, que tem uma grande capacidade operacional e é uma instituição nacional importante, não é um banco social importantíssimo, a Caixa Econômica estava com imensa dificuldade de distribuir esses recursos. Por quê? Nós produzimos essa multidão no Brasil de invisíveis. Foi a expressão técnica e também comum que se adotou. Portanto, pessoas que existem, estão aí, mas nós não sabemos onde elas estão, nós não sabemos os seus endereços. Né? Isto é uma fratura exposta
da nossa realidade. Nós temos que colocar isso na nossa agenda político-social. Como também as más condições de moradia. Nós romantizamos demais essa coisa das favelas, essa ideia do amontoado. Agora, você diz para uma dessas pessoas, tem um doente na sua casa, coloque no outro quarto. Onde que está o outro quarto? Não é? Ele não existe. Não é? As condições sanitárias, nós não temos saneamento. Portanto, nós temos que priorizar isto. Não é? Nós temos que, isso me parece um grande trabalho dos gestores. Não é? Nós temos que combater, inclusive, a favelização. Nós temos que combater essa urbanização selvagem que nós desenvolvemos e que gera esses fenômenos que nós temos aí, o tráfico, a milícia e tudo mais. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar nisto. Por isso que eu tenho discutido até com colegas, eu acho que a gente tem que abrir esse debate de, ao lado de uma lei de responsabilidade fiscal, desenvolver uma lei de responsabilidade social. Social, muito bem. Nessa linha, acho que é muito importante para combatermos, de fato, aquilo que preocupa o professor Sérgio, o aprofundamento da desigualdade. Acho que temos que, de fato, colocar esse plano e começarmos a implementar. Dizer, de fato, estamos melhorando no que diz respeito ao saneamento. Veja o que está acontecendo no Amapá, veja o que está acontecendo no Pará, não é? Em que o sistema de saúde já colapsou. Por quê? Porque há um índice enorme de contágio. E por que isto? Por conta das más condições, não é, das pessoas nesses locais. Não é? Aquelas palafitas à beira do rio, bebe-se a água dali, não é? Mas também defeca-se ali. Em suma, todo esse quadro, isto precisa ser enfrentado. As nossas favelas do Rio, veja o que está acontecendo. As pessoas estão morrendo, mas as ambulâncias não conseguem lá chegar. Então, esse quadro precisa ser olhado. Me parece que esse será um contributo também da... Não que nós não soubéssemos que isso existia, mas agora isso ficou visível. E veja, isso é uma debilidade para enfrentar um quadro de pandemia como este, porque o contágio é maior, a possibilidade de cumprir uma quarentena ou um isolamento é muito menor nessas más condições, né? De modo que nós precisamos olhar isso com atenção e creio que essa pode ser a nossa contribuição. Constitucionalismo, diz o professor Balaguer, não é? É direito constitucional pensado com humanismo. Não é? Quando se fez aquela justificativa que na Itália agraçou, a doença está matando apenas idosos, ou está matando velhos, ou está matando pessoas que já tinham uma outra doença. Quer dizer, esquecia-se de perguntar se elas morreriam não houvesse a doença. Não é? Uma vez que as pessoas, como nós sabemos hoje, vivem com câncer até morrer de outra coisa. Né? Mas agora, com a Covid, ela morre da Covid. Então, foi um tipo de análise muito fria e desumanizada que se projetou, não é? E que é incompatível com aquilo que nós queremos construir e devemos construir como constitucionalistas que somos. Né? É preciso ter esse lastro de humanismo e nós precisamos, de fato, discutir essas questões. Quero dizer que foi um prazer enorme participar com vocês dessa live. É importante que a gente dialogue. Me convidem outras vezes e eu estou sempre à disposição. E vamos dialogar também os grupos acadêmicos que temos com os grupos daí da Uniara. É um enorme prazer, certamente vamos crescer juntos. Muito obrigado, ministro. Obrigado a todos que participaram. E obrigado mesmo por essa disponibilidade de Vossa Excelência, pelo carinho que demonstra pela nossa Uniara, por mim próprio, por ter me abastecido com tantos textos. O senhor sempre se preocupa com a minha forma de estudar e eu lhe agradeço muito e espero retribuir isso com uma posição social eficiente para os nossos alunos, para o ensino e muito dedicada para em todos os caminhos que nós possamos traçar juntamente. Muito obrigado, senhor ministro. Muito obrigado. Fernando, um grande abraço a todos os alunos da Uniara.
Obrigado, ministro. Até logo mais.